Assim, tudo era novo, mas quando eu cheguei ali eu não estava encantada com as belezas da cidade, mas sim com os problemas da cidade, né? Que era muito ali aquela rua onde eu estava. Eu cheguei ali bem no meio do tráfico, então eu disse, mas Senhor, o que me aguarda aqui nesse lugar, né? E eu fiquei ali naquele lugar com meu coraçãozinho apertado, preocupada com o que o Senhor iria me usar ali para falar, com muito cuidado, mas quando a minha filha veio ficar comigo, nessa virada de ano, o Senhor deu essa palavra. Nesta batalha, tu não terás que pelejar. Para, fica de pé. E tu vê a salvação do Senhor para convosco, hoje Judá e Jerusalém. Não tema nem vos assuste, porque amanhã eu saio ao encontro. Aleluia. E naquela hora meu coração ficou extremamente abalado. Eu falei, meu Deus, acabei de chegar aqui, minha filha acabou de chegar. Que palavra é essa, Senhor? Porque essa palavra é tão dura aos meus olhos, né? Falei, que peleja é essa que eu vou entrar? Mas, irmãos, nenhuma palavra vem para a nossa vida em vão. E naquela noite, enquanto eu estava louvando e glorificando o nome do Senhor na casa dele, na obediência, buscando as coisas do Senhor, a minha filha estava comemorando as coisas do mundo, que para ela era novidade, né? Ela não conhecia, e ela foi ali à praia. E naquela noite, na praia, ela conheceu um jovem. O jovem Luca. O Luca era foi um filho de pastor, estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu estava louvando ao Senhor. E quando eu cheguei, ela falou, mãe, eu conheci um rapaz tão interessante, eu gostei dele. Mas eu não sei ao certo, eu não conheço, não sei nada dele, o que você acha? Eu falei, chama um rapaz aqui para mim conhecer, né? Deixa eu conhecê-lo. Era o primeiro namorado dela, praticamente. E aí a minha filha, toda orientada, né? Na verdade, eu que fui a mãe, e fui sempre orientando minha filha dentro da palavra, mas quando os filhos crescem, né, irmã? A gente, infelizmente, não pode segurá-los. E ela seguiu o caminho dela, mas o Senhor diz, cria um menino na presença do Senhor. Porque se ele for criado na presença do Senhor, ficará plantado a semente e o diabo não destruirá. Porque no tempo certo, o Senhor desperta a criança para a realidade, né? Às vezes já se passaram tantos anos, a gente pensa, minha filha não é mais nem serva, né? O que vai acontecer? E ali, irmão, levantava-se uma grande luta na vida da minha filha. Aquele jovem tinha se desviado das coisas do Senhor, era um obreiro, aos 17 anos ele tinha feito um voto com o Senhor, mas ele foi para uma academia, criar corpo, musculação, e aí o mundo levou, né? Um jovem bonito, um jovem trabalhador, um jovem de família, né? Um rapaz que tinha tudo para ser um servo abençoado nessa terra de meu Deus. Mas, infelizmente, ele seguiu por outros caminhos, né? Mas a gente não conhecia, a gente só conhecia o pai pastor, né? A mãe ali pastora. E nós, auxiliares de pastor, e nós ficamos ali naquela luta. E aquele rapaz começou a se revelar. Aquele rapaz começou a se revelar, irmão, e eu te digo uma coisa. A minha vida veio de cabeça para baixo. E a vida da minha filha. Mas eu estava ali, na obediência ao Senhor. E todas as noites as coisas aconteciam, eu caminhava para o Senhor. Porque eu tinha essa palavra guardada no meu coração. Aleluia. Quando a gente recebe uma palavra hoje, a gente não sabe porque o Senhor está nos dando ela. Nessa batalha, tu não terás que pelejar. Aleluia. Seja qual for a batalha, Deus, Ele vai dar vitória. Aleluia. Não importa que maneira ela é, não importa contra o que vocês estão lutando, o que vocês estão almejando, mas a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Essa palavra que o Senhor entregou para Josafá quando 3.000 homens se levantou contra a vida dele, né? E aí o Senhor falou, Josafá, quieta, porque nessa batalha tu não terás que pelejar, nem tu só pode com 3.000 homens, né? E nós não sabemos, irmã, quantos são os inimigos das nossas almas. Se são 3, se são 10, se são 20.000. Nós não sabemos, só que nós sabemos que são muito. E a cada instante eles se levantam, principalmente, eles vêm atrás ou dos servos do Senhor, ou dos filhos do servo. Porque não tem coisa mais triste do que você pegar que o Senhor salva, o Senhor batiza, o Senhor liberta, o Senhor cura, e você vê o seu filho ou sua filha, né, em outras mãos. Então você diz, meu Deus, como eu posso dar testemunho do que o Senhor faz na minha vida? Assim, olha a vida do meu filho, né? E a primeira coisa que as pessoas falam, olha o filho do pastor, olha o filho da crente, da irmãzinha que dá testemunho, que faz oração aqui na rua, que ganha almas para Jesus, olha a filha dela. Mas, irmão, nessa peleja nós não teremos que pelejar. Quando o Senhor disse, é uma batalha, eu vou pelejar por ti, porque tu não pode lutar e vencer essa luta. Sozinha tu não pode vencer. E ali, irmã, se começou
Através daquela palavra foi uma virada de ano, porque eu aceitei Jesus em 2002 e para honra e glória do Senhor, eu só passo a virada de ano na igreja. A não ser que eu esteja enfermo, internado no hospital, mas vou passar orando. Mas até o dia da minha partida para Jesus, eu falei, Jesus, não me deixe passar a virada do ano em outro lugar, a não ser na tua presença. Quão bom e quão grande tem sido a minha vitória, através dessa decisão. E ali foram dias muito terríveis e finalmente a minha filha marcou o casamento. Mas, irmã, tantas coisas aconteceram que se eu falasse aqui iria durar um mês. Esse rapaz ameaçava a minha filha de morte, ele falou assim, ele era conhecedor da palavra, ele falou para mim assim, eu vou fazer que nem João Batista, que nem fizeram com João Batista, eu vou entregar a sua cabeça num prato para a sua mãe. Porque enquanto essa velha insistir, eu não vou me casar com você, essa velha é de oração. Mas eu vou mostrar para ela que eu posso mais. Mas o Senhor já tinha falado que nessa peleja eu não teria que pelejar, né? Mas eu te confesso, irmão, que eu andava meio apreensiva, né? Era só eu e minha filha ali, nós não tínhamos família, e eu sabia o que poderia acontecer ali. Naquele momento nós estávamos no meio dos lobos. E eu estava muito apreensiva, mas eu nunca tive tanta coragem de estar na presença do Senhor como naquela época. Eu ia madrugada, eu ia meio-dia, eu ia 3 da tarde, eu ia fazer visita, eu ia ao hospital, eu ia aos Manaim. Eu não abri a mão e eu segurei essa palavra. Eu falei, vai chegar um dia que eu vou ter que usar essa palavra, porque eu sei que nessa peleja eu não terei que pelejar. Resumindo, minha irmã, foi marcado o casamento da minha filha, tudo certinho, casa própria, carro, tudo que até o pai sonha para uma filha, né? Mas o meu coração estava muito apertado, porque eu dizia, Senhor, eu estou no meio de uma grande batalha, mas como pelejar por ela, né? Minha filha, o primeiro namorado, completamente apaixonada, e eu ali como refém da situação, né? Mas eu sabia que eu tinha o poder, porque o poder de Deus estava na minha vida. E aí, irmã, se levantava uma grande dificuldade, e minha filha começou a ficar muito agressiva, começou a mudar o comportamento assim completamente. Aí eu já não sabia mais quem queria me matar, se era o rapaz ou se era minha filha. Porque na maneira dela não saber como sair, ela se voltou contra mim. Eu entrei em meio a uma grande batalha, mas eu tenho um salmo que diz assim, guardei a tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti, né? Como bom a gente ouvir a palavra de Deus, às vezes é uma palavrinha de nada, como o Senhor de repente diz assim, vai, diz aquele rapaz, Jesus te ama. Eu falei, eu não vou falar Jesus, que palavra é essa? Eu vou chegar nele e só dizer, Jesus te ama. Né? Eu disse, não, Senhor, é muito pouca coisa. E outro dia, recentemente, eu estava passando no centro de Itabão e a polícia vinha com 2 jovens, e o Senhor falou assim comigo, encosta no jovem da direita e diz para ele que Jesus te ama. E aí eu não sei o que aconteceu no meio daqueles policiais armados, eu encostei naquele garoto e disse assim, Jesus te ama. E eu vi o efeito dessa palavra nos olhos daquele jovem. Eu não sei o que aconteceu dali para frente, mas eu senti que aquele jovem levantou. Para a honra e glória do Senhor, eu creio que aquele jovem era filho de um servo. E o Senhor jamais abandonará o escolhido dele. Ele foi criado ouvindo a palavra de Deus, ele foi lavado, selado. Há uma promessa. Se tu me servir, tu e tua casa será salva. Não se perderá um sequer. E eu não entendi, eu achava que essa palavra não tinha grande importância até esse dia. Porque naquele dia eu vi a força que veio nos olhos daquele jovem, eu vi a coragem, eu vi a decisão nos olhos dele. E eu saí assim, sozinha, glorificando o Senhor, dizendo, ai Senhor, estou viva. Né? Porque quando o Senhor nos coloca em meio a uma situação, o Senhor jamais nos colocará para a morte. Seja qual for o lugar, é para a vida. Aleluia. É para a vida. E ali, irmão, eu comecei a ter sonhos com aquele jovem, o noivo da minha filha, o Lucas. Comecei a ter muitos sonhos e as coisas não eram nada fácil. Já não eram mais sonhos, era pesadelo. O Senhor começou a me mostrar coisas assustadoras que iria acontecer. Eu disse, eu quis fazer. Só eu aqui, com minha filha, ela apaixonada, o que eu posso fazer, né? Jovem apaixonada é um problema. E eu andava muito angustiada, muito triste. A minha filha já estava também muito angustiada, muito triste. Eu não sabia o que fazer, mas eu estava caminhando para o Senhor. Estava caminhando, isso já ia para 2 anos. Irmão, mas eu estava de posse dessa palavra. Quando Deus manda uma palavra nessa peleja, tu não terás que pelejar. Às vezes nós olhamos aos nossos olhos e dizemos, eu jamais vou resolver essa situação. Será que um
dia ela vai se converter ao meu favor. Irmão, o Senhor falou, é peleja, é batalha, mas não somos nós que vamos ganhar ela. Quem trabalha por nós é o Senhor, é Ele que nos dá a vitória. E ali eu fiquei muito no estreito por causa da situação da minha filha. E quando foi um dia muito triste, era final de ano, o Senhor falou comigo na igreja, eu não tinha mais o que fazer. Mas há coisas, irmão, que a gente vence na oração. Mas há coisas que nós temos que levar ao corpo, nós temos que procurar o pastor da igreja. Pastor, a situação chegou a esse ponto, o que eu posso fazer? Às vezes o crente ele fica ali segurando algo tão pesado e dizendo assim, sozinho eu vou resolver. Sozinho eu vou resolver, sozinho eu vou resolver. Mas tem coisa que, infelizmente, irmão, nós não podemos resolver. Às vezes a batalha é tão grande que ela só será resolvida quando a gente levar até o pastor, até o corpo de igreja, e ali nós sabemos que é uma batalha que vai ser orada, alguém vai pelejar por nós, mas às vezes nós, na nossa ignorância, achamos que nós vamos segurar sozinha, né? E eu segurei aquela situação 2 anos, até ela chegar ao extremo do extremo, né? Porque eu poderia ter procurado a igreja antes, os pastores, mas eu fiquei ali segurando sozinha. Depois de 2 anos, com muita luta, o casamento marcado, pago, a festa sendo preparada, eu fui no culto de noivado da minha filha, e ali o Senhor falou que nós não combinássemos festa, porque o Senhor não estava nesse negócio. Eu disse, mas Senhor, e agora? Casamento pago, casa comprada, tudo pronto, como vamos fazer? E aí um dia eu estava na igreja, e o Senhor falou comigo, lá naquela palavra, quando o Senhor disse a Zacarias, tu vai ser pai, tua mulher vai ser mãe, mas fica calado, não fala pra ninguém. Às vezes tem coisas, irmão, que o Senhor pede que a gente fale com alguém, tem coisas que o Senhor pede para ficar calado, né? Mas apesar que eu ouvi essa palavra, falava da gravidez de Isabel, ali eu voltei e tomei posse da palavra. Nessa peleja eu não posso pelejar. Ali, irmão, eu me acabei naquele banco, eu pensei que eu ia morrer. Porque o Senhor foi muito claro quando falou comigo, sua filha está grávida. Eu olhei para um lado e para o outro, eu só tinha uma obediência. Senhor, eu não vou falar, porque o Senhor não mandou falar. Mas eu estou segurando a palavra que o Senhor disse, essa peleja não é minha, essa peleja é tua. Aleluia. E aí eu fiquei incomodada todo esse tempo, mas eu estava firme nessa palavra, ela é uma palavra de vitória. Deus deu vitória a Josafá, quando 3.000 homens, né, vieram ao encontro para matá-lo, tinha anunciado que ia matá-lo, ele só viu o que ele poderia fazer, né, mas Deus deu uma grande vitória para ele. E aí naquele dia eu senti que eu tinha que falar com o pastor. Eu fiquei calada mais um tempo, passaram-se 10 dias, eu chamei o pastor, eu ia falar com o pastor. Pastor, está acontecendo isso na minha casa, porque eu não aguentava mais segurar. E o pastor não falou nada, ele só bateu na minha costas e falou, irmã, quando tu me confessares diante dos homens, tu está me confessando diante do Pai. Se tu confessou o que está acontecendo na tua casa, já tinha sido revelado aqui, o Senhor hoje entra com providência. Porque essa peleja não é tua, essa peleja é de Jeová. Às vezes a luta é tão grande, pastor, que nós temos tem mais o que fazer, né? E ainda mais no dia de hoje, você olha para aquele lado, você olha para aquele, às vezes é financeiro. Eu não sei qual é a peleja, às vezes ela chega a ser algo muito assustador, né? Porque imagina 3.000 homens vindo contra uma pessoa só. Então é uma peleja bem grande. E aí o Senhor falou que nessa peleja de novo eu não teria que pelejar, né? E aí eu voltei para casa com meu coração muito aliviado. O Senhor tinha renovado a palavra na minha vida. Voltei bem tranquila, confiando no Senhor. E, irmão, na manhã seguinte, era um domingo, minha filha sentiu uma cólica muito grande, pediu socorro. Mãe, chama um táxi que eu vou morrer, chama um táxi que eu vou morrer. E ali eu chamei o táxi, mas meu coração estava tranquilo. O Senhor tinha falado comigo, né? E minha filha é uma moça muito inexperiente sobre gravidez, essas coisas. Na verdade, minha filha já estava grávida, né? Mas ali ela passou muito mal e chegando ao hospital, infelizmente ou felizmente, o Senhor não permitiu que aquela criança, né? Porque é Deus que dá ordem, é Deus que dá a vida, Ele que tira a vida, Ele faz o que Ele quer na nossa vida. Isso não é um departamento nosso. E ali foi constatado que a minha filha estava passando por um processo abortivo, né? Era uma virada de ano, ela estava passando por um processo abortivo. E ali, irmão, foi um caos aquele dia no hospital na minha vida. Todo mundo se aproximou, todo mundo me acusou minha filha, que fomos nós que praticamos um aborto, fomos muito acusadas. Ali eu não abria minha boca, eu não tinha palavra para falar. Minha filha ficou apavorada com o
comportamento de sogra, sogro, apesar que ele era pastor, do namorado. Ela entrou num pânico total. Ela disse: mãe, me tira daqui, me coloca num táxi para São Paulo, que nunca mais eu quero saber dessa cidade. Eu falei: minha filha, mas seu casamento está marcado para o dia 26 de janeiro. Ela falou: mãe, eu quero entrar num táxi e sumir, desaparecer. Ali, quando ela saiu, o senhor ainda falou que ela passava 3 dias ali para se recuperar. Aí o senhor permitiu que minha filha voltasse aqui para São Paulo. Graças a Deus, recuperada, né, de tudo que passou. E na verdade, irmãos, até hoje ela ainda está com o coração assim, já se passou mais de um ano, né? Mas ela ainda está com o coração muito sofrido, porque ela falou: mãe, jamais entendi que aquelas pessoas fizeram a maldade daquela numa hora tão difícil, né? Aí eu fiquei pensando assim, o Senhor, quando Ele dá uma palavra para nós, há 2 anos atrás Ele já falava que eu entrava no meio de uma grande peleja, porque quem é pai e quem é mãe aqui sabe que isso não é fácil, né, pastor? E eu passei essa grande batalha, mas eu sei que nessa peleja não foi eu que pelejei, pela vitória da minha filha, pelo que Deus tinha falado. Por isso que nessa noite eu quero que essa palavra fique para o coração dos irmãos, principalmente para o coração do pastor, porque nessa batalha aqui não é o pastor que vai pelejar. O Senhor vai trabalhar pelo pastor, essa igreja prosperará, essa igreja gerará muitas vidas, se curvará diante do Senhor, não é diante do pastor, porque essa peleja não é do pastor, essa peleja é do Senhor, essa peleja é do Senhor. Às vezes o irmão pode ficar ansioso, a irmã pode ficar ansiosa, preocupado com alguns detalhes, algo que estão no coração em relação. Então somente ore, pastor, então somente ore. Porque a obra é do Senhor, a obra é do Senhor, a vitória é do Senhor. Aleluia. E eu só estou dando esse testemunho, não sei porque eu pedi tantas palavras ao Senhor, né? A gente ora, mas na verdade, irmão, o Senhor, Ele traz à noite aquela palavra que nós estamos necessitando. De uma maneira ou de outra, não sabemos por que essa noite o Senhor tinha essa palavra para nossas vidas, né? Para a vida de todos. Eu nem Senhor, que testemunho é esse? Eu nem gosto de dar esse testemunho, né? Mas esse testemunho veio dentro dessa palavra, porque o Senhor fala o seguinte: há pelejas que a gente acha muito difícil. Jamais, tem coisas que a gente diz: não, isso eu não vou vencer, não vai dar certo. Eu acho que eu tinha um plano, mas agora eu vi que tudo aconteceu ao contrário. Não tem saída. Nada vai acontecer. Mas o Senhor está trabalhando. Tem anjos trabalhando. O Senhor está trabalhando. Então somente ore e confie no Senhor. Porque a vitória que virá aqui nesse local, tão pequeno, né? A gente olhar assim, meu Deus do céu, aonde o pastor resolveu montar uma igreja. Não foi o pastor que resolveu montar uma igreja, né? O Senhor nos leva num lugar mais inédito, porque uma alma vale mais para o Senhor do que o mundo inteiro, né? Do que o mundo inteiro. Então, assim, às vezes a gente pensa até que nem está dando resultado. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu estou até perdendo meu tempo. A gente pensa assim, né? Porque às vezes é tão longo, é tão extenso, né, a situação. No dia que eu ouvi essa palavra, se passaram 3 anos para mim sair de Poço da Vitória, daquela cidade, né? E eu creio que também foi vitória na vida deles, porque muita coisa aconteceu ali. Houve muito conserto deles também com o Senhor, né? Porque o Senhor, Ele não envergonha ninguém. Na verdade, o Senhor, Ele nos ama de uma tal maneira, né? Que às vezes até permite uma situação tão desagradável, para resgatar almas, pastor, né? E eu pensei que as pessoas ali por lá ser tão pequenas iam dizer assim: meu Deus, o que essa missionária veio fazer aqui? Ela vai sair envergonhada? Não. Eu saí glorificando o nome do Senhor, porque eu sei que ali houve conversão de vida realmente. Foi necessário que algumas pessoas descessem até o fundo do poço, ficassem envergonhadas, mas eu jamais me envergonhei, irmão. Sabe por quê? Porque minha filha foi criada dentro da casa do Senhor. Era para ela estar obediente ao Senhor, o tempo todo louvando e glorificando ao Senhor. Mas infelizmente, quando eu falei que era para aquela virada de ano ela estar na presença do Senhor, ela achou melhor conhecer como que era o mundo, né? Aí fora. O senhor sabe que a gente não vai para uma guerra sem estar preparado, né? A gente primeiro tem que se preparar. O que minha filha deveria ter feito naquela noite? Primeiro ter buscado as coisas do Senhor, porque a demais seria lhe acrescentado, né? Como ela não foi ao contrário. Foi acrescentado, infelizmente, muito sofrimento. Mas eu glorifico o nome do Senhor pelo que ela passou, viu, pastor? Para mim foi uma grande vitória. Não foi uma batalha que foi o Senhor que venceu por mim. Mas eu sei que minha filha depois disso mudou muito.
mas passou a pensar muito melhor, né? Passou a ser até uma pessoa melhor, né? Então, às vezes, a gente vê algo assim que, ao nosso ver, está tudo acabado, né? Morreu a filha também. Mas o Senhor não faz nada para deixar um servo envergonhado, tá, pastor? Pastor, confie no Senhor, viu? Porque mesmo que pareça impossível aos seus olhos, mas nessa peleja, o Senhor não terá que pelejar. Amém? Então eu louvo ao Senhor, agradeço essa oportunidade, agradeço o convite, né? Que veio através das irmãs, né? E eu creio que, eu nem sei porque eu estou aqui, nem o que estou fazendo aqui. Mas se o Senhor tinha uma resposta para quem estava aqui, ele queria falar, ele falou, né? Então assim, o importante é que ele falou, porque se eu fosse falar de mim mesmo, né? Nada iria acontecer na vida de vocês. Mas que vocês aguardem a novidade, vocês vão ter surpresas maravilhosas nesse lugar, viu? Porque vai vir da parte do Senhor. É assim como no meu caso, eu estava ali dizendo, não, você não tem mais saída, eu estou perdida. Eu entreguei minha filha aqui para o inimigo e estou indo embora sozinha, sem poder olhar para trás, na minha sala de morte. Mas se o Senhor falou que nessa peleja, eu não teria que pelejar. O Senhor também nessa noite fala para a igreja, seja qual for a peleja, vocês não têm que pelejar. Para, fica de pé, então somente ora e crê. Porque as nossas batalhas, Ele vencerá por nós. Porque assim como Josafá, aqueles